Bom dia, bem-vindos à nossa leitura do texto de Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. Antes de começar a leitura diretamente do livro, eu queria apresentar um pouquinho o contexto em que esse livro foi escrito. Antes de tudo, caracterizar a nossa época, a época contemporânea, como a época ao qual pertence um movimento filosófico que se chama pós-modernismo. Todo mundo fala de pós-moderno, todo mundo diz que nós somos pós-modernos, mas eu gostaria de explicitar um pouquinho o que significa ser pós-moderno. A ideia de pós-modernismo, ela nasce no começo do século XX, depois de movimentos sociais, de uma guerra em 1870, no século XIX, uma Primeira Guerra Mundial em 1914, e os textos que vão fundamentar um movimento que se chama pós-moderno, que vai vir só depois da Segunda Guerra Mundial, eles começam a aparecer no começo do século XX. Tratam-se, por um lado, da fenomenologia de Husserl, dos textos de Bergson, sobre a questão da ciência, do conhecimento, e, talvez principalmente, um texto de Martin Heidegger, um filósofo alemão, que escreve um texto que se chama Ser em Tempo, em que ele contesta e coloca em questão o nosso conhecimento científico desde as origens da humanidade. O que ele nos diz, de uma forma muito resumida, é que o ser humano sempre considerou que o conhecimento tinha a ver com o que ele chama de entes, ou seja, os objetos cotidianos com quais nós lidamos. E a forma como nós lidamos com esses objetos é criando representações objetivas, construindo ideias ou conceitos acerca desses objetos, definindo suas propriedades, suas posições, em resumo, usando o que Aristóteles chamava de categorias do espírito. Essa categorização, diz Heidegger, ela encobre a nossa verdadeira relação com o mundo. Diz ele, a nossa relação com o mundo, ela é originária, ela é existencial e ela precede a categorização dos objetos. Nós nos relacionamos, diz Heidegger, diretamente com o ser. Nós somos nós mesmos, Dasein, ser aí. Essa situação do nosso ser, essa encarnação do nosso ser, ela se traduz também numa série de relações prévias ao conhecimento formal, e a descoberta desse mundo subterrâneo no qual o ser humano vive originalmente vai marcar uma mudança nas nossas considerações e a passagem do paradigma dos modernos, de um conhecimento científico puro, claro, organizado e ideal, racional, a um conhecimento científico que é obrigado a aceitar as formas subconscientes e inconscientes de nossa relação com o mundo e também a complexidade dos objetos e do próprio mundo, como diria Edgar Morin. Então, é nesse contexto que Byung-Chul Han vai começar a escrever esse texto, já tendo conhecimento de obras de uma série de filósofos e pensadores que já elaboraram todo um terreno sobre o qual seria possível pensar a nossa época contemporânea. Tratam-se de Foucault, Baudrillard, que ele cita, Hannah Arendt, o próprio Heidegger, que Byung-Chul Han vai usar muito, eu vou tentar apontar nos momentos em que ele se refere a Heidegger para esclarecer um pouquinho essas referências, que são difíceis, e outros autores como Nietzsche, por exemplo. De uma forma geral, esse movimento que vai levar ao pós-modernismo existe já desde o século XIX. Schopenhauer foi o primeiro a nos dizer que a ideia de que o mundo seria coincidente com as nossas representações é extremamente problemática. O que diz Schopenhauer é que a nossa consciência, essa parte do nosso ser que é capaz de ter clareza sobre a sua percepção do mundo e de si mesma, ela é ínfima comparado com a dimensão que nos habita e que não é consciente. Schopenhauer diz que a consciência é como um barco flutuando na superfície do mar e que o nosso ser é o mar em totalidade. Isso significa que o que nós podemos acessar da nossa própria existência, da nossa própria vida, das nossas próprias considerações sobre o mundo é muito pequeno. Por isso, a filosofia pós-moderna vai investigar todos esses campos que são o sentimento,
as pulsões, as inclinações naturais, o caráter, as nossas relações prévias com o mundo, a valoração inicial dos objetos que nos rodeiam e tentar entender como todo esse mundo subterrâneo, isso que a fenomenologia alemã de Husserl principalmente vai chamar de Lebenswelt, o mundo da vida. Esse mundo da vida é o mundo no qual nós evoluímos cotidianamente. Esse mundo da vida é o mundo no qual nós criamos as nossas proto-objetividades, é um mundo pré-objetivo, vai dizer Husserl, e é a partir desse mundo que nós criamos a significação dos objetos que depois nós vamos considerar pela racionalidade. Então, a compreensão da nossa pertença a esse mundo é muito importante. Não é verdade dizer que os filósofos da antiguidade ou da história da filosofia de uma forma geral não teriam percebido que a parte racional do nosso ser não encobria a totalidade desse ser. Na época racionalista, por exemplo, Descartes, Locke, Leibniz, todos esses autores que fundamentaram o conhecimento científico moderno, que nos deram as metodologias científicas e muitas das ideias que vão ser desenvolvidas depois pela ciência, são autores que ao mesmo tempo escrevem tratados sobre as paixões, tratados sobre a maneira como nós lidamos afetivamente com o mundo. Spinoza, por exemplo, que é um representante, eu diria, exemplar do racionalismo, que escreve uma obra inteira que se chama Ética, de uma forma que ele chama mores geométrico, ou modo geométrico, ele já indica que nós temos uma relação muito profunda e importante com os afetos. E que esses afetos, eles, digamos que eles colorem a nossa existência, que eles mudam a maneira como nós nos relacionamos com uma coisa ou outra. Então, todo esse contexto filosófico, toda essa história da filosofia que nos leva a nos perguntar, a partir do século XX, como nós nos relacionamos com o mundo, é o chão, a base sobre a qual Byung-Chul Han vai tentar elaborar o seu raciocínio. Nós vamos então começar essa leitura de uma maneira direta e eu vou tentar, a cada vez que houver algo importante, ressaltar as filiações, as relações que Byung-Chul Han está tecendo com a tradição filosófica. Eu vou começar lendo a primeira frase do texto, mas evidentemente eu não vou ler o texto inteiro, eu vou só ir indicando o conteúdo desse texto. Hoje nós vamos ver o primeiro capítulo de uma maneira relativamente sucinta e nós evoluiremos capítulo por capítulo até chegarmos à conclusão do texto, eu espero, a tempo, antes do fim da disciplina. Mas eu diria que não é tão importante chegar ao fim do texto, vocês podem ler o texto sozinhos. A ideia é mais realizar uma leitura que seja detalhada, que seja intensa e aprofundada. Eu acredito que esse exemplo de leitura é um modelo que pode ser depois reproduzido por cada um na leitura de qualquer texto. Por isso, muito importante é que ele seja absolutamente rigoroso e bem efetuado. O livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, indica no seu título que nós estamos falando de um tipo de sociedade específico, que ele vai considerar sendo uma sociedade que gera um tipo de cansaço que não é um cansaço normal, aquele cansaço, eu diria, benéfico, que surge quando uma pessoa realizou uma tarefa difícil, por exemplo, ou quando ela se exercitou, ou quando ela se divertiu muito. São cansaços que são positivos. Não é desse cansaço que Byung-Chul Han está falando, é de um cansaço muito mais profundo, eu diria de um cansaço ontológico, que vai impactar de maneira direta sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde e sobre a nossa maneira de nos relacionar com o mundo. Ele vai escrever um outro texto que deixa claro talvez o que ele quer dizer, que se chama A Sociedade do Desempenho. A ideia dele é que a sociedade contemporânea criou um novo paradigma, uma nova maneira de se relacionar com a alteridade e que essa alteridade foi introjetada, internalizada pelo sujeito e que hoje em dia a pressão que nos leva a um desempenho máximo, constante, permanente,
individual e constantemente avaliado, ela vem de dentro e não de fora. A ideia dele é que antigamente os sistemas coercitivos eram dados por uma relação com sujeitos alheios. Outra pessoa me obrigava a trabalhar, outra pessoa cobrava de mim certos resultados e hoje em dia, diz ele, nós mesmos nos cobramos esses resultados. Por isso, uma nova forma de patologia, uma nova forma de se compreender a nossa relação com o mundo e novas doenças e novas consequências surgem diante dessa nova forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. O primeiro capítulo se chama Violência Neuronal. Nesse primeiro capítulo, Byung-Chul Han vai tentar identificar essa nova forma de patologia, que é essa patologia própria do sujeito, gerada pelo sujeito e ao mesmo tempo sofrida pelo sujeito. Essa patologia geralmente tem desdobramentos que ele chama de neuronais, mas a gente poderia chamar de psicológicos. Na verdade, essas doenças não são simplesmente neuronais, no sentido em que elas estariam situadas no cérebro. Algumas delas poderiam até ser situadas no cérebro, como a síndrome de burnout, mas muitas dessas doenças são localizadas em outros membros. Na tradição psicanalítica, Freud já tinha identificado doenças como paralisia, afasia, gaguejamento e outros tipos de patologias ligadas a questões psicológicas. Byung-Chul Han vai dar um quadro das novas patologias e vai associá-las a essa maneira como o sujeito vem se auto-obrigando a uma performance constante e máxima. Eu vou ler a primeira frase do livro, porque eu acho que ela é impactante e é relativamente importante no sentido que ela traz. Cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Então, ele começa o livro colocando uma tese muito clara do livro dele, que nós teríamos saído de um certo modelo de relação com a alteridade. O modelo que ele chama de viral, bacteriológico, imunológico, que é um modelo que traz uma relação com um inimigo externo. De certa forma, a análise dele vai abranger eventos históricos, fenômenos sociais, e ele vai mostrar como a Guerra Fria, por exemplo, se constitui a partir da posição de um inimigo externo. Nós ainda temos vários exemplos, evidentemente, no nosso mundo contemporâneo desse tipo de atitude, mas o que Byung-Chul Han vai trazer é que essas superestruturas políticas que hoje em dia ainda funcionam dessa forma, estariam já atrasadas em relação ao modo como a sociedade funciona de uma maneira mais geral. As ideias de Byung-Chul Han têm a ver com o fato de cada época, segundo ele, ter uma patologia específica. Nós poderíamos interrogar essa ideia, e nós vamos, em vários momentos na leitura do texto, talvez nos opor um pouco à leitura de Han, mas ao mesmo tempo tentando resgatar tudo que nessa escrita dele tem algum interesse para que nós compreendamos melhor nossa sociedade. Na nossa época, diz ele, as patologias são transtornos, burnout, e ele traz outras patologias como a TDAH, transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade, muito na moda, nas escolas, nos contextos educacionais, nós vamos comentar um pouquinho isso mais tarde. E ele atribui essas patologias, esses transtornos, a um excesso de positividade. Ela se opõe dessa forma às patologias da negatividade. O que ele quer dizer com isso? É que, antigamente, segundo a sua análise, as patologias tinham a ver com um elemento externo
que se tratava de negar. Quando o nosso sistema imunológico reage a uma bactéria, a um vírus, ele tenta destruir esse invasor, reconhecido como diferente do nosso organismo, e Hahn chama isso de negatividade, essa maneira de negar ou destruir o inimigo. Vocês podem entender perfeitamente por esse vocabulário que isso tem a ver também com as guerras, com inclusive as relações sociais, né, dentro de uma certa lógica da competição absoluta. Nós teríamos que destruir ou superar, que seria simplesmente uma modalização da mesma ideia, nossos inimigos ou adversários. E toda eu diria, a sociedade e o modo de pensar do século XIX e XX são pautados nesse tipo de relação. Principalmente no começo do século XX. Como a gente viu, o pós-modernismo vai trazer algumas modificações nessa maneira de se pensar, mas no começo do século XX nós ainda temos uma cultura muito impregnada da cultura do século XIX. Eu lembro que o século XIX é percorrido por guerras em toda a Europa, as guerras napoleônicas, guerras muito violentas, muito demoradas, e toda a geração, as gerações que nascem em meados do século XIX, fim do século XIX e começo do século XX, são educadas para a guerra, como futuros soldados. A educação tenta formar bons cidadãos, como sempre, mas nessa época um bom cidadão é antes de tudo um soldado. E é justamente essa educação, essa maneira de lidar com a questão da guerra e com a sociedade formando soldados que vai nos levar diretamente à Primeira e depois à Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, nós poderíamos contestar alguns aspectos do texto de Hahn, principalmente porque essas patologias que ele descreve como sendo novas, na verdade, já existiam. Nós temos casos repertoriados de burnout ou de algum tipo de sintoma muito parecido, pelo menos, já na Idade Média. Existem relatos de monges que tinham reações ao excesso de trabalho também, muito parecidas com a síndrome de burnout contemporânea. Mas isso não invalida a análise de Hahn, e o que é interessante nessa análise é que ele consegue detectar de uma forma relativamente fina o porquê dessas patologias contemporâneas, o porquê, pelo menos, da sua recrudescência, do fato delas estarem aumentando visivelmente em número dentro das nossas sociedades, e uma coisa talvez relativamente nova nesse sentido, muito com jovens. A imunologia, então, é o modelo que presidia, por exemplo, segundo Hahn, a Guerra Fria. Tratava-se de atacar a alteridade. Esse tipo de imunologia está hoje em declínio. Raramente ouvimos discursos, a não ser da parte de alguns extremistas, que defenderiam a aniquilação do outro como solução para problemas políticos e históricos. Nesse sentido, vai dizer Hahn, nós entramos num novo paradigma. Esse novo paradigma, que tem a ver com o desaparecimento da alteridade e da estranheza, refere, segundo Hahn, a um texto de Metzinger, onde ele fala da relação ao amigável, ao perigoso, como sendo diferente de uma relação com o estranho. Hoje em dia, a alteridade é compreendida como uma diferença, é uma marca do pós-modernismo. O estranho é compreendido como exótico, é o que o turismo, por exemplo, usa como ideia para tentar nos atrair. No paradigma imunológico, como por exemplo Esposito
vai identificá-lo. Existe uma relação entre o próprio, selbst, e o outro. Na globalização, que é esse movimento político internacional que começa a acontecer em meados dos anos 70, nós vemos uma hibridação entre as diferentes culturas, entre as diferentes esferas sociais, entre as diferentes classes. Eu gostaria de enfatizar que não se trata de uma supressão, aniquilação ou de um desaparecimento das esferas sociais, das classes ou das culturas, mas de uma verdadeira mistura. Cada cultura se apropriou aquilo que nas outras culturas lhe parecia interessante, útil ou agradável. No entanto, cada classe social, cada esfera social e cada cultura conserva um núcleo próprio que continua sendo o centro em torno do qual giram as significações que essa cultura desenvolve e as relações sociais e políticas que dada sociedade vai estabelecer. Baudrillard vai falar da violência do igual e vai opor essa violência do igual ao sistema imunológico. Na época atual, diz ele, existe um excesso do positivo, o que ele vai chamar de obesidade dos sistemas atuais. Uma obesidade, diz ele, que é própria aos sistemas de informação, de comunicação e de produção. A obesidade não é simplesmente o fato de estar acima do seu peso. A ideia de obesidade remete a uma patologia específica, uma patologia geralmente de origem genética ou endocrinológica. Ela não apresenta nenhuma reação à gordura, o organismo de uma forma geral não vê a gordura como um inimigo e, para se tratar a obesidade, é preciso um acompanhamento por medicação ou por uma dieta muito difícil de se manter, porque permanente, ou, em alguns casos, se recorre até à cirurgia. Para Baudrillard, existem 4 estágios da inimizade. Eu vou ler um pouquinho o texto, página 18, para a gente ver quais são esses 4 estágios. De acordo com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece num primeiro estágio como lobo. Ele é um inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. Baudrillard escreve isso no Espírito do Terrorismo, um livro no qual ele tenta analisar essa nova forma de violência que é o terrorismo, e ele se refere aqui diretamente a toda uma tradição filosófica da análise do problema social como sendo o estado de guerra de todos contra todos. E com certeza Baudrillard pensa aqui nessa frase de Hobbes, que diz que o homem é um lobo para o homem. Todo o Estado moderno se constrói em torno dessa problemática da guerra interna dos sistemas sociais e tenta encontrar maneiras de regular as relações sociais, econômicas e políticas para poder fazer com que os homens vivam em paz, pelo menos dentro de uma sociedade determinada. No próximo estágio, diz o texto, o inimigo toma a forma de um rato. É um inimigo que atua nos subterrâneos, que se combate através da higiene. Aqui também é uma referência histórica de Baudrillard a todo um trabalho social e político que foi feito em muitos países a partir do século XIX para produzir uma sociedade mais higiênica, no sentido de mais limpa, mas também de mais pura.
O higienismo, de uma forma global, foi um movimento relativamente violento que levou a um outro movimento que se chamou eugenismo, no qual simplesmente se eliminava as pessoas que se achavam inúteis ou improdutivas ou perigosas para a sociedade. Continuando o texto, Han diz o seguinte: no estágio seguinte, o estágio do besouro, finalmente o inimigo toma a forma viral. E ele cita o texto de Baudrillard. O quarto estágio toma a forma dos vírus. Esses se movem praticamente na quarta dimensão. Então, os 4 estágios são o lobo, o rato, o besouro e o vírus. Ao mesmo tempo que nós vemos uma proximidade cada vez maior nessas diferentes formas, o lobo à distância, o rato já numa certa proximidade, o besouro praticamente no contato e o vírus interno, nós vemos um movimento global que vai trazendo progressivamente o inimigo para perto e depois para dentro do nosso próprio ser. Han vai falar assim de uma violência da positividade, pois essa positividade, essa violência da positividade, ela evolui numa sociedade, diz ele, página 19, permissiva e pacificada. Ou seja, uma sociedade que aparentemente resolveu os conflitos, em que todo mundo aparentemente vive em harmonia, mas na qual, na verdade, a competição se intensificou de maneira extremamente importante, mas se tornou uma questão interna e própria a cada um de nós. Aparentemente, a colaboração, aparentemente, a paz, aparentemente, a coesão social. Mas, na verdade, cada um opera para si próprio e cada um opera contra os outros, mas em função de exigências internas e de um controle interno. Então, essa violência nessas nossas sociedades, ela se torna invisível. Ela acontece, diz Han, eu cito, no espaço livre de negatividade do igual. Esse espaço do igual não polariza mais, não nos opõe mais diretamente aos outros, mas, no entanto, não deixa de ser um espaço de competição. É claro que esse vocabulário do Han pode ser um pouco enganoso. Pensar que nós estamos num espaço livre de negatividade do igual pressuporia que nós estejamos num espaço dos iguais. Evidentemente, isso não acontece numa sociedade como a sociedade brasileira, isso é muito claro. No entanto, não há uma caracterização geral da sociedade que Han visa aqui, mas a compreensão de um certo modo específico que nós temos de lidar com as nossas próprias existências. Nessa sociedade pacificada, não há polarização entre o amigo e o inimigo, entre o interior e o exterior, entre o próprio e o estranho. Essa violência, representada pela internalização dos processos de coerção, de controle e de obrigação, é uma violência, diz Han, imanente. É o terror da imanência, vai escrever o autor na página 20. Essa violência não é privativa e também não é excludente. Ela é, diz Han, saturante ou exaustiva. É uma violência que não deixa espaço para outra maneira de pensar ou de ser, para outra maneira de agir ou de viver.
É uma violência que cobre todos os campos possíveis da nossa atuação e que nos esgota completamente. Por isso ela é saturante e por isso ela é exaustiva. E essa violência, diz Han, não é uma violência pessoal ou que teria a ver com uma circunstância determinada. Trata-se, ao contrário, diz ele, de uma violência sistêmica. Então, ao cabo desse primeiro capítulo, o que nós podemos perceber é a tentativa de Han de caracterizar um tipo novo de relação, tanto à patologia quanto à nossa própria existência de uma forma geral. E nós veremos que isso se desdobra nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações afetivas e nas nossas relações, por exemplo, familiares também. Eu gostaria de lembrar, antes de terminar a apresentação desse primeiro capítulo, as doenças que são geradas por essa sociedade contemporânea, pós-moderna, sociedade do cansaço. A depressão, os transtornos de subjetividade, síndromes de burnout, de hiperatividade, de deficiência da atenção. Todas essas doenças têm a ver com a impossibilidade que o sujeito sente de ser tudo aquilo que ele mesmo exige de si próprio. Essa situação é relativamente nova na história da humanidade. Não que não tenha existido ao longo da nossa história uma certa exigência própria dos sujeitos para se tornarem aquilo que eles projetavam ser. Hoje em dia, essa violência sistêmica de que fala Byung-Chul Han, ela não somente é onipresente, é interna, mas é também eterna. Ou seja, o sujeito se vê constantemente impelido a melhorar o seu desempenho, a atingir metas cada vez mais elevadas e mais longínquas, e esse aumento da exigência de produtividade, também a aceleração dos processos que faz com que nós tenhamos que atingir metas cada vez mais distantes, de uma maneira cada vez mais rápida, acabam produzindo um fracasso do sujeito na sua vontade de ser todo-poderoso. Segundo Byung-Chul Han, é essa revelação que o sujeito tem da sua impossibilidade de atingir esse máximo constante de performance que acaba produzindo o colapso mental, a depressão, o burnout e todos os outros sintomas de que ele vai falar. Então, nós terminamos o primeiro capítulo. Na próxima aula nós abordaremos o capítulo 2, além da sociedade disciplinar. A partir desse momento, Han vai começar a abordar outros autores e ideias que são muito importantes no pensamento contemporâneo, e nós passaremos um pouquinho de tempo analisando algumas ideias dos autores citados. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos um bom trabalho e nos vemos novamente na semana que vem. Muito obrigado.